Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, o Godoy 1x. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Acesse pelo nosso link, inclusive acaba dando uma grande força aqui para o nosso canal. Na hora de realizar o seu depósito, você insere o nosso cupom Godoy1x para você resgatar bônus em dobro. Depositou 100, vai te retornar 200, depositou 200, vai te retornar 400, até R$ 1.500 você vai ter de retorno com o nosso cupom aqui Godoy1x. Aproveite tudo aí nas ligas europeias, futebol internacional na 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x. Pois então, galera, vocês conhecem aquele ditado de que quando você vai na praia, que para gringo é mais caro? Você vai comprar ali um chapéu, um óculos escuro, um protetor solar, vai comer ali alguma coisa, para gringo é mais caro? Pois então, o Flamengo é o gringo da praia. Tem algumas questões ali que a gente sabe que, né, conforme a gente tem acompanhado, o Flamengo tem feito primeiro os acordos entre os jogadores, né? O Flamengo está buscando os jogadores, ele consegue esse acordo, ele consegue viabilizar junto com o staff dos atletas, né? E a partir dali ele vai no clube que pertence ao seu passe. Então ele primeiro consegue ali convencer os jogadores. O Flamengo já tem feito essa prática há um bom tempo. Mais recentemente aconteceu isso com o Léo Ortiz, né? Com o Vinha. O que acontece é que, por exemplo, o Léo Ortiz está gerando um certo incômodo do atleta, do staff do atleta com o Red Bull Bragantino. Por quê? O Red Bull Bragantino havia feito um acordo ao Léo Ortiz que surgisse alguma proposta para o zagueiro entre por volta ali de 6 milhões, se a gente está falando de euros, o Bragantino iria negociar o zagueiro. O Flamengo foi no Léo Ortiz, o Flamengo acertou com o Léo Ortiz, tempo de contrato, valor, tudo certo com o staff do jogador, o agente do jogador, tá tudo certinho. E aí quando chegou com essa proposta para o Red Bull Bragantino, o Bragantino agora, recentemente, está falando não é bem assim. É 6 milhões e meio para times estrangeiros. Aqui é cerca de 12 milhões. O valor meio que mudou. E isso, inclusive, está criando uma certa indisposição com o agente do atleta que está cobrando a direção do Red Bull Bragantino esse acordo. E o próprio Léo Ortiz já acabou, né, meio que ali verbalizando o seu desejo de jogar ali no Flamengo. E a gente sabe, né, que o Flamengo, que ele vê com bons olhos essa transferência. Então é a primeira questão ali sobre o valor do Léo Ortiz. O que havia sido acordado com o atleta não está sendo cumprido com o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino está dificultando essa saída do Léo Ortiz e está tentando tirar mais do Flamengo. Outra condição, por exemplo, o Capixaba, né, o lateral esquerdo também ali, jogador do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino está pedindo por cerca de 6 milhões e meio pelo Capixaba, o que para o Flamengo ele vê um valor acima, ele acha que o atleta não vale isso. O Vinha, mesma coisa, o Flamengo foi no Vinha, o Flamengo conversou com o staff do atleta, conversou com o empresário do atleta, negociou esse retorno, vê que o Vinha vê com bons olhos esse retorno para o futebol brasileiro, ok. A Roma está pedindo 10 milhões de euros e até o momento, apesar da Roma estar com um certo impeditivo de fazer contratações, ela parece irredutível a uma mudança, a uma negociação. Então com isso os valores estão muito caros. E o Flamengo, ele vai, de uma certa forma, ele prevalece pelo bônus de uma equipe bem estruturada, todo mundo no futebol sabe que o Flamengo tem dinheiro, mas também o ônus. O bônus, você consegue supervalorizar jogadores da base, pelo seu aspecto, né, inclusive de prospecção de base. A gente sabe que tem vários jogadores que o Flamengo vendeu com valor muito acima, até que valores esses que não foram nem comprovados no profissional, mas pela sua prospecção de base. O Flamengo não aceita qualquer valor, porque ele tem uma condição financeira organizada. Então esse é o bônus. Ele consegue vender os seus jovens jogadores por um valor que hoje eles não estão longe de valer isso. É o bônus. O ônus, para ele, é sempre mais caro. E dentro dessa janela tem um caso que é bem específico, bem marcante, que é a contratação do De La Cruz. Então o mundo do futebol, ele olha, né, sobretudo, obviamente, a gente está falando do futebol sul-americano e naturalmente sobre o futebol brasileiro, como o Flamengo tem. Se o Flamengo contratou o De La Cruz à vista, é porque o Flamengo tem dinheiro. Então o Flamengo, ele é o gringo da praia. Quando eu for vender para ele, eu vou vender mais caro. Fica muito claro que é essa a condição e isso vai sendo um impeditivo, vai sendo um fator dificultador para o Flamengo. Se o Flamengo quiser contratar jogadores importantes, como por exemplo o Léo Ortiz, como o Capixaba, ele vai ter que abrir o bolso e vai ter que pagar um valor alto, apesar e mesmo tendo uma certa negociação, um acordo entre o staff e a direção desses clubes. Propriamente agora, como a gente falou, o Red Bull Bragantino não está, em aspas, cumprindo com esse acordo que já havia de qualquer negociação, até 6 milhões e meio, seria negociado. E aí, quando a gente fala sobre o Flamengo nessa questão, passa também por uma outra condição. O Flamengo ele tem uma certa... a questão do scout, né?
É aquilo, você precisa pegar jogadores, você nomeia boas contratações, você tenta aí, mas existe uma certa pressão popular para o Flamengo contratar, mas não contratar qualquer um. Se o Flamengo for atrás de um jogador, o Manequinho não serve para o Flamengo, porque o Manequinho não tem a cara do Flamengo. O Flamengo precisa de jogador, e aí passa jogador com grife, jogador medalhão, jogador já comprovado, jogador já testado. Esses modelos de jogadores são muito caros. Então o Flamengo fazer uma aposta num jogador não vai. Inclusive, tem muito, né? Se for para contratar, vamos continuar o exemplo do Manequinho. Se for para contratar o Manequinho, não é melhor botar um jogador da base? Então o Flamengo, ele mesmo se autolimita, vai meio que se auto-sabotando também nessa questão, porque vai restringindo cada vez mais as suas possibilidades de contratação. Então hoje, para o Flamengo conseguir, num ano eleitoral, inclusive, que é um ano importante, você não pode contratar qualquer jogador. Se você contratar qualquer jogador, haverá uma resistência da torcida do Flamengo no nome desse jogador. Tem que ser um jogador já comprovado. Vou trazer um exemplo. Pablo Mari. Se o Flamengo contrata hoje, nessa condição, você vem no ano de 2023 frustrante, com a pressão do resultado, se você contrata hoje um zagueiro da segunda divisão da Espanha, ia ter um alarde, ia ter um chilique enorme. Ele ia ser batizado, como muitos, inclusive, da imprensa, de uma forma até meio que irresponsável, tá? Acaba brincando ali, chamando de bagre. Sendo que esse mesmo cara que está formando opinião não viu um jogo desse jogador, mas ele é bagre para ganhar curtida, para ganhar um like, para ganhar inscrição, para ganhar a empatia da opinião do torcedor que está do outro lado, que quer ouvir isso. Então hoje o Flamengo não conseguiria contratar o Pablo Mari, teria muita resistência e ia ter uma certa rejeição por essa negociação. Então com isso o Flamengo ele vai abreviando as suas possibilidades. A questão política, evidentemente, ela vai estar bem aflorada num ano como esse, que é um ano muito importante para o Flamengo, é um ano importante para o Rodolfo Landim, é um ano muito importante também para o Marcos Braz, e com isso ele vai ficando amarrado e ele vai se vestindo, né, ou melhor, ele vai se travestindo de gringo. Um gringo que há poucos dias comprou à vista um dos principais jogadores, uma das principais figuras do futebol sul-americano, que é o De La Cruz, e agora quando você tenta viabilizar, tentar negociar, inclusive no próprio mercado interno, como está acontecendo hoje com o Red Bull Bragantino, o Flamengo vai tendo muita dificuldade. O Red Bull Bragantino com isso até não vai nem cumprindo um acordo que teve um acordo pessoal com o atleta, um acordo que teve ali com o staff do jogador. Vamos aguardar, o Flamengo vai precisar de criatividade, vai precisar de muita criatividade, precisar de manobra, porque é uma condição que a gente está... É uma condição crítica, porque você precisa reforçar, você precisa ir ao mercado. Agora, se o Flamengo não querer, como o Marcos Braz já falou uma vez, né? Vamos tentar sempre pagar o menos possível. Marcos Braz já falou isso. No caso, tentar pagar o menos possível talvez seja um indicador de que o Flamengo não vai contratar os jogadores que precisa para reforçar o seu elenco. Vai precisar de flexibilidade nisso aí. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos, tchau, tchau.